1801. Acabo de chegar de uma visita a meu senhorio, o solitário vizinho com quem eu talvez tenha de me preocupar. Esta é certamente uma bela região. Em toda a Inglaterra, não acredito que eu pudesse ter me instalado em um local tão completamente afastado do burburinho social. O paraíso perfeito para um misantropo. E o Sr. Ratcliffe e eu formamos um par adequado para dividir a desolação entre nós. Que criatura admirável! Ele mal poderia imaginar o impulso de simpatia que senti por ele ao perceber, enquanto eu me aproximava a cavalo, seus olhos negros, desviando cheios de suspeita sob suas sobrancelhas, e seus dedos com a reserva obstinada, afundando-se ainda mais sob seu colete, quando anunciei o meu nome. Senhor Ratcliffe? Perguntei. Um aceno foi a resposta. Senhor Lockwood, seu novo inquilino, senhor. Permiti-me a honra de procurá-lo, assim que cheguei para expressar a esperança de que não o tenha incomodado com minha insistência para arrendar a granja da Cruz do Tordo. Ontem ouvi dizer que o senhor havia pensado. E assim inicia-se a história desse fantástico livro escrito pela Emily Brontë, o qual eu irei resenhar e comentar minha experiência de leitura, um livro chamado O Morro dos Ventos Uivantes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo aqui do canal eu quero resenhar, na verdade, a minha primeira leitura daquele desafio dos 12 livros para 2020. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição. Eu escolhi um livro para cada mês do ano e esse aqui é o primeiro livro, na verdade, o livro do mês de janeiro, o livro da Emily Brontë chamado O Morro dos Ventos Uivantes. Irei comentar minha experiência de leitura com esse livro fantástico, apenas isso eu vou dizer por enquanto. Mas antes de iniciar a falar sobre o livro, sobre a obra e, claro, sobre a autora, eu queria pedir que, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o Livros e etc. E aqui embaixo também você pode encontrar minhas redes sociais, Facebook, Instagram e o próprio e-mail, caso você queira mandar uma crítica, uma sugestão, até mesmo conversar sobre leituras. Beleza, gente? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre esse livro fantástico da Emily Brontë. É impossível falar sobre o Morro dos Ventos Uivantes sem falar da autora e do período em que a autora viveu, no caso aqui estamos falando, claro, da Emily Brontë. Mas antes eu preciso confessar que eu tinha um certo preconceito literário com esse livro por conta de uma outra obra literária chamada Crepúsculo, que quando eu era um pouco mais jovem, era, digamos assim, os filmes e a leitura que as garotas mais se enamoravam, mais apaixonadas por esse livro, por essa obra literária, que depois virou filme e tudo mais. Mas eu não gostava de forma alguma. Mas eu fui, entre aspas, obrigado a assistir, porque eu me relacionei com uma menina, uma namoradinha, e ela gostava muito de Crepúsculo, então eu fui ao cinema com ela assistir. E para minha surpresa, o livro preferido da Bella, que é a personagem principal do filme lá do Crepúsculo, da série Crepúsculo, melhor dizendo, é justamente o livro do Morro dos Ventos Uivantes. E eu nunca tinha lido o livro, então aquilo já me trazia um preconceito literário, por assim dizer. Mas ainda bem que eu não me rendi a esse preconceito literário e embarquei nessa leitura fantástica. Apesar do filme ser ruim, apesar do próprio livro da escritora, esqueci o nome da escritora agora, Stephanie Meyer, ser muito ruim, mas pelo menos a Bella tem um bom gosto, pelo menos para os livros. Então, o que é que se trata o Morro dos Ventos Uivantes? A Emily Brontë, ela vem de uma família tradicional, conservadora, puritana, protestante ali na Inglaterra, por volta do século XIX, metade do século XIX, para ser mais exato, 1840, mais ou menos, é quando esse livro é lançado. Eu não sou muito fã de falar aqui no canal sobre períodos literários, não, mas é importante falar sobre esse livro, porque são dos primeiros livros que se tem notícia, ou que pelo menos assim, ganham uma certa relevância no meio literário, que inaugurou o que os estudantes, os estudiosos de literatura chamam de ultra-romantismo ou romantismo de segunda fase, que é esse romantismo exacerbado, exagerado, quase que doentio. E aqui, de certa forma, é uma história muito doentia, claro. Apesar de ser amor, mas vez ou outra você se pergunta, isso realmente é amor ou é terror? Porque tem alguns momentos aqui do livro, e para mim foi uma leitura apaixonante, eu fiquei vidrado. Esse livro aqui tem mais de 500 páginas, e sem exagero algum, tinha dias que eu lia 100, 200 páginas por dia. Eu terminei de ler esse livro aqui em 3, 4 dias. É um livro que prende você de uma forma magnífica. Eu não sei se é por causa dessa mistura que a Emily Brontë faz de
amor com terror e você não consegue largar, você quer sempre saber o que vai acontecer no capítulo seguinte e meio que um capítulo sempre, aqui daria uma ótima novela, certamente. Eu sei que tem vários filmes, várias adaptações, inclusive eu assisti uma dessas versões cinematográficas do Morro dos Ventos Uivantes na Amazon Prime Video, e uma adaptação até não tão fidedigna, não tão muito boa, meio corrida como todos os filmes baseados em livros, mas interessantíssimo para conhecer um pouquinho mais sobre a obra. E assim, mais uma vez, esse é um livro apaixonante. Eu não diria que é um amor tradicional, de forma alguma. É um amor doentio, exacerbado, que beira algo demoníaco, satânico, caso você queira preferir dessa forma. Tanto é que quando a Emily Brontë lançou esse livro, muitas pessoas na época ali se perguntavam se foi realmente escrito por uma mulher que veio de uma família conservadora, uma família puritana, uma família protestante, porque a mensagem que traz aqui um livro é uma mensagem um tanto quanto sombria, escura, próxima a algo das trevas. E é um livro que, certamente, quando você lê, você fala, mas isso é amor ou não é? E é um livro que traz vários personagens e você não consegue. Você chega até o final do livro, você meio que, quando eu terminei o livro, eu refleti alguns minutos depois e pensei, tá, mas quem é o bem, quem é o mal aqui nesse livro da Emily Brontë? Você meio que fica sem entender direito justamente quem é o bem e quem é o mal. Agora, falando sobre o livro, lembrando, o canal Livros e Etc. eu tenho como política aqui do canal não dar um spoiler do livro. Eu comento o início do livro e convido você que me acompanha aqui a correr atrás da leitura e ler você mesmo, tirar suas próprias conclusões e ter essa própria experiência. Não quero estragar aqui. E com esse livro é óbvio que eu não vou fazer diferente, tá? Então a história se passa ali em uma propriedade afastada ali do norte da Inglaterra, chamada justamente o Morro dos Ventos Uivantes, que é uma casa, uma mansão ali, que pertence, eu não vou dar muito spoiler, que pertence no início do livro à família Ratcliffe, mas que antes pertencia à família Earnshaw. Então a história começa com esse senhor Lockwood chegando ali na mansão do Morro dos Ventos Uivantes para conversar com o senhor Ratcliffe e ele deseja alugar uma das residências do senhor Ratcliffe, que fica um pouco mais afastado do Morro dos Ventos Uivantes. E o senhor Ratcliffe é um senhor bem fechado, bem rude, bem grosseiro, e ele meio que distrata, mas aí no dia seguinte o senhor o senhor Lockwood volta. E quando ele volta, acontece uma tempestade e ele meio que fica preso ali na casa, no caso na mansão, do Morro dos Ventos Uivantes. E ele é meio que, entre aspas, convidado a passar uma noite. Não é bem convidado, ele meio que é obrigado. O senhor Ratcliffe não é o melhor digamos assim, a melhor pessoa a dar hospedagem que você possa encontrar na literatura. É um cara bem rude, bem grosseiro, bem sarcástico, irônico. E é isso que ele vai dormir num dos quartos lá da mansão do Morro dos Ventos Uivantes, e é isso que acontece um fenômeno sobrenatural. Não vou extrair aqui a história, mas aparece uma personagem feminina, que pede entrada na casa. E aí ele se assusta, tem meio que uma cena de terror mesmo. E aí ele pergunta, por que você quer entrar? Quanto tempo você está aqui? E meio que ela fala, eu estou aqui há mais de 20 anos esperando para entrar. E aí ele sai correndo desesperado, e aí acorda todo mundo na casa, e ele decide ir embora, não aguenta ficar mais ali mesmo, na nevoada ali, digamos, a tempestade de neve, ele decide voltar para casa onde ele estava hospedado, a Granja do Cruz do Tordo. E lá ele passa um tempo doente por conta da neve, por conta da chuva, e quando ele acorda, ele chama a empregada, a senhora Dean, e ela começa a contar histórias justamente do Morro dos Ventos Uivantes. E aí o livro é contado, na verdade, é uma narrativa que é contada pela empregada, pela senhora Dean, que trabalhava para a família Earnshaw, que trabalhava com os Ratcliffe, e que depois foi despedida e ela passa a contar a história ali para o senhor Lockwood. E rapidamente, o que é que conta a história? O que é que a senhora Dean, ali, a empregada, vai contar? Um governanta, uma espécie de governanta. Ela vai contar que ali tinha uma família chamada os Earnshaw, onde o senhor Earnshaw um dia, ele tinha dois filhos, uma menina, tinha um casal, melhor dizendo, onde ele decide sair, ele fala, eu vou ali na cidade, em Liverpool, e volto daqui a alguns dias. Ele passa alguns dias, quando ele volta carregando um menino, trazendo um menino de mais ou menos 5, 6, 7 anos de idade. E esse menino, ele é um pouco, como dizemos assim, arredio. E ele comenta, o senhor Earnshaw comenta que ele decidiu trazer esse menino porque ele estava abandonado na rua de Liverpool, passando fome, enfim, sendo, digamos assim, escorraçado pelos cidadãos ali da cidade de Liverpool. Então ele decide trazer esse menino para casa dele, para viver ali junto com a família. Só que ao mesmo tempo que ele traz esse menino, ele, querendo ou não, ele até tratava bem o menino. Mas o filho dele, no caso, o filho do senhor Earnshaw, começa a desprezar, começa a escorraçar, começa a fazer bullying, a tratar de maneira muito negativa esse filho. Eu não vou dizer que é filho não, porque eu não vou estragar aqui a surpresa.
esse menino que foi trazido pelo senhor Earnshaw. Mas, ao contrário, a irmã dele, no caso, a Miss Catherine, que é uma menina mimada, arrogante, bem metida a patricinha, por assim dizer, começa a se apiedar do menino Heathcliff e começam ali a criar uma espécie de relacionamento juvenil, adolescente entre esses dois. Enquanto que o senhor Earnshaw, infelizmente, depois de um tempo, ele vem a falecer. Então, ele já era maltratado mesmo com o senhor Earnshaw em vida. Então, quando o senhor Earnshaw morre, só resta os dois meninos da casa, o senhor Heathcliff é totalmente maltratado, totalmente deixado de lado. E eis que o tempo vai passando, lembrando, não vou contar toda a história. Começa a surgir outros personagens, o senhor Heathcliff começa a crescer junto com a Catherine, o amor entre eles vai ficando mais forte, só que cada vez mais doentio, cada vez mais possessivo. E eis que a senhora, a Miss Heathcliff, desculpe, a Miss Catherine conhece um outro menino da casa vizinha lá da Granja do Cruz do Tordo, de uma outra família. E esse guri, ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito mais um bom partido, muito mais do que o Heathcliff, que é um guri rude, arrogante, sujo, não gostava de tomar banho, inculto. E eis que a senhora Catherine se apaixona, entre aspas, não vou dizer se apaixona, ela se sente atraída e decide contrair matrimônio com esse senhor. E aí a história acontece, uma revolve a Miss Catherine se declarando para esse rapaz, e ele decide fugir, e a história dá um salto no tempo, quando o senhor Heathcliff volta, já um homem culto, estudado, com posses, e aí a história tem um reviravolta fantástico. Lembrando, gente, isso aqui é só, aqui eu acho que eu contei, sei lá, 100 páginas do livro. Lembrando, o livro são mais de 500 páginas. Não quero de forma alguma estragar aqui a surpresa, mas, por favor, se eu pudesse deixar aqui uma recomendação, leia. Isso é um livro fantástico. Esse livro estava na minha lista de leitura do ano passado, 2019, mas infelizmente eu não consegui ler. E esse ano eu coloquei como primeiro livro e posso dizer que certamente já é uma das leituras mais marcantes da vida. É um livro muito bom. Minha esposa leu, já havia comentado comigo que quando ela leu também ela se apaixonou, não conseguia largar o livro, devorou. Eu tive essa mesma experiência com ela. Então, por favor, a Emily Brontë fez um trabalho fantástico em escrever esse livro aqui, O Morro dos Ventos Uivantes. Apesar das críticas da época, apesar das pessoas dizerem que ela, como mulher, como uma família puritana, conservadora, não teria capacidade de escrever um livro como esse, mas esqueçamos todos esses comentários idiotas e fique com a leitura do livro da Emily Brontë. Tem vários filmes, tem desenhos, tem várias adaptações, mangá, história em quadrinho. Vou deixar embaixo na descrição o trailer de uma das adaptações do filme, do livro, baseado, no caso, do filme baseado no livro do Morro dos Ventos Uivantes. Mais uma vez, leia o livro e conheça essa obra fantástica, ali do metade do século XIX, da época do ultrarromantismo, ou do chamado romantismo da segunda fase, que mistura esse amor com terror, com obsessão, com cobiça, com inveja, com ódio, com terror. É fantástico, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minha ideia, lembrando mais uma vez, é sempre deixar que você que está me assistindo, convença-se a ler o livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Deixa seu like, comenta, compartilha. Por favor, espalhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o Livros e etc. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau!